Fala família, tudo bem com vocês? Hoje é véspera de Natal, então eu já quero desejar a todos um Feliz Natal. Tô agarrado aqui no torno, não tô parando pra nada, vocês estão vendo aí que tá indo vídeo todo dia. E vou continuar até acabar esse torno. Bom, meus queridos, hoje eu vou mostrar como fazer o reservatório do óleo lubrificante, o óleo de corte utilizado no torno. Vai ser um reservatório metálico de aço carbono que eu vou fazer. Vou dar as dicas em detalhes como fazer. Vocês vão ver que nós vamos utilizar sucata e aí vai sair muito barato. E também nesse vídeo eu dou algumas opções para quem tem menos recurso ou não encontra esse material aí na sua cidade. Então vamos lá que eu vou ensinar detalhadamente como fazer um reservatório para o seu óleo solúvel, sistema de lubrificação e refrigeração do torno. Como podem ver, eu fiz a solda TIG desses dois lados aqui do nosso reservatório. Você pode perguntar, Fábio, eu sou obrigado a fazer na solda TIG? Não, não é. Se você não tiver na solda TIG, não tem problema. Eu fiz só para dar demonstração, porque a solda TIG você tem um melhor controle da poça de fusão, então fica muito mais fácil para poder fazer uma solda lacrando sem deixar poros, os furos para poder vazar. Então aqui eu deixei um exemplo com a TIG e agora eu vou terminar de lacrar tanto esses dois lados do fundo quanto da lateral, tudo no eletrodo. Vou utilizar a inversora, ela já está em 90 amperes, eu vou deixar então a corrente dela. Então eu vou fazer aqui todinho no eletrodo e vamos testar a estanqueidade dele. Aqui o ideal para fazer uma solda onde não pode vazar um líquido, o ideal é fazer o cordão de fora a fora. Porém, como a chapa é de 2 milímetros, ela relativamente é fina para se puxar um cordão na quina. E aqui eu posso puxar um cordão na lateral que eu vou mostrar, mas aqui na quina não. Então o que eu faço? Eu soldo, trago o ponto, bato no meio do ponto, venho, trago costurando, batendo no meio do anterior e trazendo, batendo no meio do anterior e trazendo. E uma dica, tome muito cuidado porque tem eletrodo no mercado que não tem qualidade e aí na hora de fazer isso, acaba ficando alguma escória no meio da solda. Então tomem cuidado porque em locais onde não pode ter vazamento de líquido, tem que ser feita uma solda que tenha penetração e que fique contínua, mesmo dando de ponto em ponto. Vou mostrar agora para vocês. Olhando para a escória, parece que está horrível, mas eu vou tirar a escória até metade para mostrar.
Se olhar para a escória, você vai falar, não, tá horrível a solda. Olha, sem a escória. Ela não é uma solda que vai ficar linda, né? Claro que não. Mas aqui nós vamos fazer o acabamento. Aqui, ó, deu um pontinho duvidoso. Isso aqui às vezes sobe assim como se fosse um vulcão na escória. Mesmo assim eu não vou confiar. Vou dar mais um reforço de solda em cima. Todo lugar que tiver duvidoso, eu vou e faço a solda. O que eu fiz aqui? Ponto a ponto para adicionar material. Aí agora eu venho e estico um cordão de fora a fora. Porque se eu tentasse fazer esse cordão, ele ia furar o material e não ia dar certo. Então eu faço esse sistema. Isso aqui você vai adquirindo ao longo da vida, vai ganhando prática para fazer esse tipo de coisa. Eu já fiz caixa d'água e garanto para vocês que dá para fazer no eletrodo numa boa, sem vazamento nenhum. E é assim que fica depois de puxar um cordão em cima. Desse jeito fica garantido. Claro que ainda vou dar acabamento, vou passar a esmerilhadeira e assim que tiver tudo soldado, vou encher ele, vou virar ele, vou encher até em cima e aguardar um tempo, aí pelo menos 1 hora no mínimo, para a gente ver se vai ter qualquer tipo de vazamento. Como ficou a solda? Não há nenhum tipo de furo ou marcação que vai dar vazamento. Então, quando eu estou fazendo esse tipo de solda para vedação, o foco meu é soldar, unir as duas peças, manter a poça de fusão sem falha. Então dá para você ver isso e eu venho trazendo. Só precisa ajustar a inversora de solda para não deixar furar. Então aqui, com a habilidade que eu tenho, com a corrente em 90 amperes, eu consigo fazer essa solda. Então ela fica bem fundida, não fica com o melhor aspecto do mundo, mas o que eu quero aqui não é aspecto de beleza, e sim de funcionalidade. Eu vou deixar desse jeito aqui essa solda, fazer do outro lado, e aí a gente vai fazer o teste de estanqueidade. Totalmente lacrado na solda, agora eu vou fazer o teste de estanqueidade. Vou pegar o óleo solúvel e vou colocar aqui dentro. Não vou fazer o teste com água, até porque a água vai penetrar nessa junta de emenda e depois vai ficar com aquele ferrugem ali dentro, então eu não quero. Vou colocar o óleo solúvel, que ele tem propriedades para não deixar enferrujar o aço carbono. Eu fiz o meu reservatório utilizando sobra de material, que é um perfil enrijecido, que eu fiz uma estrutura. Como sobrou um pedaço, eu aproveitei para fazer o reservatório. Ele ainda não está pronto, vou fazer a saída, a entrada e uma tampa para poder parafusar aqui. Porém, a parte de capacidade já está pronto. Agora, como saber
quanto vai caber aqui? Quantos litros vai caber aqui? É uma conta muito simples e fácil. Eu vou pegar o celular aqui, que é muito mais rápido para calcular. Eu vou medir o comprimento. Então, tá dando 200 milímetros, eu coloco 200 milímetros vezes a largura, tá dando 100 milímetros, vezes a altura. A altura tá dando 295. Como está calculado em milímetros, então eu preciso só tirar os 3 zeros finais. Então, 5 litros e 900. Essa é a capacidade, praticamente 6 litros. Porém, 5 litros e 900 ml até aqui na borda de cima. Como eu não vou utilizar, então eu vou colocar um pouco mais para baixo. Eu vou colocar aqui aproximadamente de 5 litros a 5 litros e meio. Vale lembrar que eu fiz o cálculo aqui por fora, medindo por fora, que é até mais rápido. Para se ter uma precisão maior, o ideal é fazer a medição interna, descontando as paredes para que não entre no cálculo. Mas é claro que isso aqui nós não estamos fazendo um cálculo de precisão. Então por isso que eu medi por fora, já se dá aí para ter uma boa noção de quanto vai ter de capacidade o nosso reservatório. Antes de fazer o teste, eu sei que tem pessoas que devem estar perguntando: Fábio, mas se eu não tiver esses tipos de perfil ou não tiver essa chapa, é uma chapa que acaba saindo caro, qual é o recurso que eu tenho? Como eu mostrei no vídeo anterior, utilize essa bombinha aqui, que é uma bomba de carro, que eu expliquei no vídeo. Se você não viu, assiste o vídeo anterior, que você consegue praticamente de graça isso daqui nas oficinas. É uma bomba que é trocada e ainda funciona. Aí você pode utilizar como opção para não ter que gastar, encontrar aí um pote de sorvete, você já compra aí, já toma o sorvete. Tá aqui, ó, cabe 5 litros nesse pote, você pode fazer um furo e colocar ela lá dentro, ou você pode utilizar aqui, ó, uma lata de thinner, que ela é quase o mesmo tamanho do nosso reservatório, só que esse aqui tem capacidade de 5,9 litros e esse aqui 5 litros. Também você pode tirar essa tampa aqui, que ela cabe certinho lá dentro. Você vai descer ela até o fundo, pode colocar aqui a mangueira e prender a mangueira com a abraçadeira aqui mesmo, fazer um furo, colocar uma abraçadeira de nylon, e você vai ter o seu reservatório também aí por um custo muito baixo. Já diluí o meu óleo solúvel. Esse que eu comprei, ele é 1:30. Então você vai colocar uma parte de óleo solúvel para 30 de água. Quando é uma usinagem mais severa, eles indicam colocar uma parte de óleo solúvel para 20 de águas. Então reduz aí de 30 para 20. Significa que 1:20 fica mais forte. Então é o que eu fiz. Eu diluí 1:20, que eu quero ele mais forte mesmo. E vou colocar aqui dentro. $5 litros. Notem que aqui no pote estava nessa altura, mas eu não sei porque esse pote de sorvete ele vem um pouco mais alto mesmo, porque eu coloquei 5 litros de água, medido com 1 litro, e aqui tem 5 litros. O que falta são os 900 ml que eu não vou utilizar. Ele é um líquido marrom, porém quando coloca água ele fica um verdinho claro. Então aqui o que faltou foi os 900 ml, então eu não vou colocar, eu vou colocar 5 litros mesmo, até para ter uma margem aqui, não ficar respingando para fora, apesar que eu vou fazer uma tampa, fechar, mas para evitar isso. E aí começa o vazamento por baixo, tá vendo? Brincadeira. Tá aqui, ó. Então eu coloquei aqui numa superfície, coloquei aqui que tá tudo seco, e aí o líquido tá aqui dentro e não há vazamento algum. Vou aguardar pelo menos 1 hora aí e eu vou deixar ele para a gente ver o teste de estanqueidade. Não pode ter vazamento nenhum, não pode minar nem um pouco do líquido para fora. Estando tudo ok, continuamos o projeto. Passado aí um período de quase 1 hora, não chegou a dar 1 hora, veja nessa emenda, não tem vazamento. Onde a gente consegue enxergar, não tem vazamento, senão teria líquido aqui na mesa. Vejam, de fora a fora e aqui dentro, ó. O líquido está aqui. Agora eu vou levantar, pra gente ver se tem vazamento embaixo. Reparem que está completamente seco, todas as bordas. Isso significa
não há vazamento algum. Pelo tempo que ficou aqui, não preciso mais fazer teste algum. Vou tirar o líquido, guardar no recipiente para que eu possa continuar para finalizar o nosso reservatório. O próximo passo é fazer um furo para que eu possa soldar esse tubo de 1,5 polegadas na chapa 14. Eu preciso fazer a saída do óleo solúvel e eu vou utilizar esse tubo. Como o mais fácil, mais prático para essa medida que não tem conexão hidráulica que dá aqui, não as convencionais, eu encontrei essa mangueira de 1,5 polegadas. Então ela entra, só que não é tão justa assim, ó, mas não é folgada. Então uma braçadeira aqui, eu acredito que resolve o problema. Porém o tubo de aço de 1,5 polegadas, ele é um pouco maior. Então o que eu vou fazer? Até para dar resistência aqui para a mangueira não escorregar, eu vou passar aqui no torno para a gente deixar ele mais áspero e eu conseguir prender legal a mangueira aqui. Antes de fazer a solda no local, eu vou fazer então essa parte de usinagem aqui. Maravilha, é o que eu preciso. Para mim acertar a distância aqui, eu preciso... Esse cara vai aqui, ele não encaixa aqui. Eu vou mostrar como que eu vou fazer. Ah, dá legal. Tranquilo. Vamos fazer isso aqui. Vou deixar aqui questão de meio centímetro. Vou deixar 1 centímetro do fundo aqui. Fazer um furo com a serra-copo aqui. Toda vez que você for soldar esse tipo de chapa um pouco mais grossa, que ela tem essa proteção, que é uma carepa, o ideal é limpar com disco flap ou de desbaste os locais onde vai soldar para que essa carepa não acabe participando da solda e dar alguma contaminação, deixando algum furinho, e aí pode acontecer aí de dar um vazamento. O ideal é sempre remover a carepa antes de fazer essa solda. Olha que bacana que ficou a solda, feita no eletrodo, fez a limpeza, soldou do modo que eu mostro, você também consegue fazer e não vai dar vazamento. Se tivesse algum ponto aparecendo que poderia dar vazamento, eu ia corrigir com a solda, mas aparentemente tá tudo certo. Então aqui eu vou aproveitar esse pedaço de perfil, já vou aproveitar essa aba para poder fechar. Colocando uma aba de 10 milímetros para cada lado, tá bom.
Fiz os riscos na parte interna, que é uma chapa mais grossa, para que eu consiga dobrar essas abas e fazer a tampa. Fiz a furação aqui com a broca escalonada de 26 milímetros. Vou utilizar esse nipple de hidráulica, que é um nipple de 3/4, ele dá certo aqui. Ó, eu rosqueio ele. Ó que legal. Firmou com a mão, agora eu coloco essa porca que é utilizada naquele sistema X, sistema externo, também conhecido como aquelas linhas de caixinha de alumínio com ondulete. Aí eu utilizo essa porca para travar pelo lado de dentro. Ficou travado, aqui é o sistema de retorno do fluido. Para finalizar o reservatório, só falta fazer o suporte para parafusar a bomba. Até porque não é bom deixar somente a bomba presa na mangueira, porque com a vibração pode ser que dê vazamento ou algo do gênero. Então eu vou colocar ela bem alinhada aqui, certinha. Cortei uma barra chata de 3/4 por 3/16 para colocar aqui na inclinação da bomba exata e vou fazer a marcação dos furos. A câmera ficou ao contrário, mas ela vai ficar inclinada aqui para poder coincidir com esses furos aqui, ó. Então eu parafuso aqui, vou soldar ela aqui para poder parafusar a bomba. Então ela fica presa, aí a bomba fica presa no suporte e aqui na mangueira. Fiz a furação, fica certinho aqui.
Agora aqui eu não vou ter como usar a luva. Acabou saindo um pouquinho. Finalizei o nosso reservatório. Então ele ficou aqui o suporte para fixar a bomba. Aqui é a saída do óleo solúvel que vai entrar na bomba. A bomba vai esguichar para cima. Aí eu vou mostrar o sistema no próximo vídeo fazendo a montagem. Essas abas são para fixar no torno. Aqui é a tampa, onde tem 2 parafusos, um de cada lado, para poder segurar a tampa fechada. Aqui é a entrada do retorno do óleo solúvel. O reservatório com capacidade para 5,9 litros, porém eu vou utilizar somente 5 litros. Simples, utilizando sucata, sai muito barato. Eu quis fazer ele em aço carbono, que eu acho que fica mais legal, fica mais assim, cara de torno, ter um reservatório aí de chapa. Por isso que eu não utilizei pote de sorvete ou lata de thinner, mas se você conseguir esses perfil, no ferro velho sempre acha esses retalhos de perfil 200 por 50 por 20, então eu fiz, esse daqui foi uma sobra de um trabalho que eu fiz, já dá para ter o reservatório fixo. Então no próximo vídeo eu vou mostrar a instalação dele, instalação da bomba, os detalhes, cada conexão utilizada, o retorno, a válvula de alívio que eu vou montar. Como vocês viram eu cortando, já refiz a solda, ele ficou um pouco para fora lá, eu trouxe um pouco para fora o perfil e fiz uma solda dos dois lados, exatamente para caber aqui o nosso reservatório. O reservatório entra aqui sem a tampa. Só não vou fixar ele nesse vídeo, porque eu preciso ver aonde ele vai certo. Então o legal é que ele vai aqui, vou fazer 2 furos de rosca aqui, do outro lado também. A nossa bomba vai ficar aqui, coloco a tampa, fixo ela e o sistema de retorno que vem daqui da bandeja cai diretamente dentro do reservatório de novo. Família, então fica ligado que o próximo vídeo eu vou mostrar toda a montagem do sistema nosso de lubrificação e refrigeração do torno. Vou falar sobre o óleo solúvel, vou ensinar tudo o que vocês precisam saber para não ter erro, para montar um sistema e poder aí poupar tanto as ferramentas quanto o torno, porque tudo que trabalha com aquecimento acaba estragando broca, ferramenta de corte, bedame, tudo que tem atrito acaba tendo desgaste quando não há uma boa lubrificação e também um bom resfriamento. Bom, meus queridos, acompanha aí que eu tô aqui ralando pra caramba. Meus queridos, Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo.